E aí, gente, tudo bem? Hoje é plena segunda-feira. Por motivos pessoais, resolvi tirar um dia de folga e afastar daquela vida, ir na natureza. Bom, esse aqui é o mais perto que eu consegui chegar dela, né? Eu tava observando os passarinhos, né? Como eu sempre faço, observando a natureza, não só lá fora, mas nós, porque nós somos partes da natureza, né? A gente vê como a natureza se expressa, né? Em tudo. Tudo ela está se expressando, a vida, a variedade. Eu estava olhando os passarinhos, que para eles não interessa, né? Que horas é. Bom, a hora mais ou menos, né? Mas eles seguem um instinto que está escrito dentro deles, com a capacidade da expansão da consciência deles. E eles estão expressando a natureza, o movimento, experienciando esse programa deles, né? Que a natureza dá tudo para eles, a casa, comida. Eles não precisam trabalhar, correr atrás de nada, é só serem quem eles são, serem passarinhos, viverem, e tudo está aí, tudo a natureza dá para eles, né? Você pode falar assim, eles têm que passar por essa, às vezes tem tempestade, às vezes tá frio, tá calor, às vezes tem abundância de comida, às vezes não. Só que tudo tá aí para eles, né? E eles não fogem da natureza deles, eles não pretendem serem outras coisas, porque isso que está escrito no código deles, né? E aí que é a beleza, né? Eles estão expandindo, experienciando a vida do jeito que foi oferecida para eles. E a gente vê que o universo, a natureza, dá tudo para eles, de graça, em abundância. E o mesmo é pra gente, só que a gente é como se fosse um ponto da consciência. Aqui você vê todo, né? A natureza, você vê a consciência se expressando em tudo, nas borboletas, nas plantas, nas aves, nos animais. E o ser humano, ele é a expressão da natureza focando em um foco. E desse foco ela compreende e começa a construir a partir dela, né? Ela quer experimentar a construção, a ser um criador. Então, o ser humano é essa expressão de criação. Olha o que o ser humano consegue criar. Entendeu? Mas como a gente vem dessa criação? A gente vem do básico, da essência, que é sobrevivência, né? E a gente, porque a gente tem essas necessidades, né, de comer, de, de alimentar, às vezes do desconforto, tudo vem do desconforto, né? Desconforto, você tá sentindo fome, ou você tá sentindo frio, falta de alguma coisa, né? Incômodo, mudança climática, não só lá fora, mas como nosso interior também, né? Que a gente esquece muito nosso lado psicológico, mental. A gente só vive nessa vida aí segunda a sábado, segunda a sexta, segunda a domingo, sei lá, 9, 10, 12, 15 horas de trabalho ao dia. A gente não sobra muita coisa pra gente, né? Mas esse é o estágio que a humanidade está agora, evolucionário.
Só que a gente está num momento assim que, na ponte entre aquele materialismo completo, aquela necessidade, né, de sobrevivência, que aquela voz alta, que você não podia escutar mais nada, né, você tem que sobreviver, você tem que correr para ter o seu, para você poder viver. Mas a gente está naquela ponte agora, naquele link. A gente não precisa mais. O básico já é nos dado. E se você não tem o básico agora, é porque você precisa experienciar ainda a falta, para você compreender o que é o básico, né? Isso cada um tá, mesmo a gente estando aqui nesse planeta, que é o nosso lar, nossa escola, a gente está nesse corpo biológico abençoado que nos capacita a experienciar essa vida aqui nesse lindo planeta azul. Sente fome, sente frio, sente desconforto, sente dores, igual eu machuquei minha coluna. E maior dor, né? Então, não vou trabalhar não. Tomei remédio para dor agora. E me senti inspirado em compartilhar alguma coisa com vocês aí. Como todos estão se sentindo inspirados ultimamente, todos estão correndo atrás de respostas mais substanciais da vida, né? E uma coisa assim que a minha parte, que eu posso compartilhar com vocês, que é só uma parte mínima, sabe? É como se fosse 1 minuto de 24 horas que a gente tem no dia, que eu posso compartilhar com vocês, porque essa breve vida que a gente tem aqui no planeta, né? Apesar de eu ter 51, o que é 51, gente? Eu vou falar pra vocês, eu com 51 que eu comecei a enxergar o tão pouco que eu não sei. O tão pouco que eu só comecei a experienciar. Tive as bênçãos de nascer em uma família, né, filho de mãe solteira, década de 80 no Brasil, uma tristeza, viu? Pobre. Eu sou mestiço, né? Que na época eu odiava, sabe? Filho de japonês, a galera zoava muito comigo e eu tinha que ser inteligente, tinha que ser certo. E eu sempre fui o cara que não queria. No fundo eu não sabia, né? Mas eu achava muito estranho desde pequenininho, sabe? Essa desigualdade, essa violência, essa hostilidade. A gente precisa ter medo, né? Se preocupar com o nosso bem-estar. Eu ficava bravo com Deus, sabe? Às vezes quando faltava comida em casa, energia, água. Eu falava, puxa, se você é tão bom assim, se você é o Deus que todo mundo fala, por que você não vem ajudar a gente? Porque eu era moleque, né? Eu devia ter o quê? Uns 7, 8 anos de idade. Fazendo essas perguntas, né? Eu morava em Franca, capital do calçado, cheio de fazendeiro lá, gente rica. Eu morava num lugar lá que é no centro, né? Só que minha mãe teve sorte que ela, sei lá, eu esqueci o nome do cara lá, mas era um fazendeiro italiano lá que doou tudo as terras, né? Eu lembro que no centro ali, na, no cemitério da Saudade, tinha um convento das Fleiras ali, tinha um asilo, jardim, tinha aquele clube, era francano que chama, né? Jardim Flores. Eu era o pobre dali, né? E eu olhava tudo aquilo ali e via tudo desigualdade, sabe? E eu falava, por que você não... Deus, né? Por que não mandava um rico, um fazendeiro ajudar a gente?
E ele nunca veio. Mas eu agradeço, sabe, gente? Eu agradeço do fundo do meu coração. Pelo mais estranho que seja, eu ter passado por essas necessidades naquela época no Brasil, na década de 80, porque eu dou valor e eu entendo o que é passar falta, passar fome, não ver um futuro, tá ali, sabe, vivendo o dia a dia e correndo atrás do ganha-pão. Eu comecei a trabalhar cedo, acho que com 10, 11 anos já estava trabalhando, mas graças a Deus sempre tive saúde. Sabe, esse meu lado que eu não gostava, que a galera zoava na época, né, a minha experiência na década de 80 de ser mestiço, agora eu não pareço, acho que eu não pareço tanto assim japonês, mas eu pareci bastante japonês, ainda mais se eu tirar a barba, sabe? E foi uma benção para mim, sabe? Foi uma benção ser mestiço, porque eu, né, não tive muito, foi uma oportunidade, a melhor oportunidade da minha vida é ter nascido mestiço. Porque eu ir pro Japão, em 94 eu fui lá e comecei a trabalhar. E finalmente pude comprar as coisas que eu sempre quis ter, né? Logicamente que trabalho suado mesmo, bravo. Trabalhava igual um doido no Japão, sabe? Mas é uma coisa que você não ficava igual no Brasil esperando, sabe? Não sabia o que fazer, não tinha trabalho, não tinha oportunidade. E lá no Japão nada, cara. Você vai lá e, pelo menos na época, né? Pega qualquer trabalho, e sua camisa e você vai ter o lugar para morar. Você vai ter o básico que eu tava falando, vai estar ali. Comida, tudo é o básico. Aí o japonês vai começar a pensar em, vamos num restaurante mais caro, comprar uma roupa melhor, um carro, uma casa, naquela época, sabe? Eu acho que a humanidade, ela pulando já, voltando para aquele assunto daquela conexão que a gente está agora entre sobrevivência e a gente passar para aquela era que a gente já vai ter, não vai precisar trabalhar igual um doido. Eu acho que o AI, os robôs, eles estão aqui para fazer isso para a gente e a gente vai ter mais tempo. Né? A galera fala, você vai perder o trabalho, tudo. Tá, a gente vai perder o trabalho. Sim, igual, lembra da Kodak? Você tira uma foto com um filme que esperava um mês ou até mais, né, um ano. Você até esquecia que tinha tirado essas fotos para você revelar as fotos e ver. A tecnologia mudou, não mudou? Fita cassete, tudo muda. E, e a gente não gosta de mudança, então a gente começa a reclamar. Né? Mas o AI, eu nasci não, o homem agora tá meio assim, né? Sabe? Fazendo guerra, essas coisas, mas a gente veio de Deus, a gente veio da natureza. O nosso destino é ser Deus, é criar. Você vê aí, ó. Deus criou a árvore, né? Criou a gente, e a gente, como filho de Deus, a gente é criador, a gente cria esses prédios, essas praças, esse telefone, essa roupa, tudo. E a tendência é só melhorar, e o AI vai ajudar a gente a parar de se preocupar com o básico, e a gente vai ter tempo de realmente conhecer quem a gente é. A gente é herdeiro dessa criação, né? E essa criação aqui pra gente é tudo que você quiser ser. É oficina, é o playground, é tudo, 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 tudo. Isso que é a beleza de ser criador. Né? Você veio, a gente veio aqui nesse planeta, a gente esqueceu tudo. A gente esqueceu tudo. Pra gente experienciar o nada. O nada dentro da gente, né? Desde o princípio você esqueceu tudo e você vai aprender a andar, falar, correr, o tipo de comida, cultura. Experienciar do zero. Você viu como é que a gente é capaz de fazer tudo isso. E tenho certeza que a Terra é uma escola, nossa, difícil, viu, gente? Parabéns pra vocês, hein? Nossa, que escolinha doida essa aqui, mano. Sofre pra caralho, né, mano? Mas olha, eu vou falar uma coisa que eu aprendi. Se tudo tivesse aqui de graça, a gente não ia dar o valor, a gente não ter o mérito. E a gente precisa ter isso. A gente precisa ter uma coisa que a gente. Eu
eu ganhei isso. É totalmente diferente de você ter conquistado uma coisa do que uma coisa que já está ali, já foi dada para você. Por exemplo, um exemplo que eu te dou, o ar tá aqui, ó. Você não para pensar nele, né? Você conquistou ele. Não, ele tá aí, de graça, abundantemente para todo mundo. Então, a gente não, apesar dele ser o essencial para a vida, ninguém para pensar lá. Puta, que gratidão desse ar, mano. Olha, que a natureza deu isso pra gente. A gente não para. Então, esse é o ser humano. Ele precisa ter o lado, assim, que incomoda, que tira, que a gente tem, pra gente entender que sem isso é difícil. Então, a gente tá nesse momento agora, que a gente tá captando essa mensagem. Sabe, igual uma criança que tá começando a abrir a porta da casa dela e ter coragem, né, de ir lá pra pracinha e brincar lá com os amigos e conhecer. A gente tá nessa conquista agora, sabe? E ainda tá um pouquinho difícil ainda, só que olha, daqui uns anos, comparado com séculos, não é nada, sabe? Daqui uns anos, nosso planeta, a humanidade vai estar totalmente diferente. E a gente tá nesse tempo de mudança agora, sabe? Olha aí, que lindo. Vai chegar um dia que eu lembro quando era moleque, porra, na década de 80, que dia que eu imaginar eu segurando um telefone, filmando assim, ou conversando com outras pessoas do outro lado do mundo. É coisa científica, coisa de filme, como é que fala? Sci-fi, sabe? Mas olha, a gente precisa, uma coisa que eu quero compartilhar com vocês é dê um tempo para vocês mesmos e sai na natureza e realmente preste atenção na natureza, porque a gente veio da natureza, a gente é a natureza. Então a natureza que ela está se expressando e a gente como ser humano, a gente não é que a gente é melhor que nada, a gente não tem como ser melhor que você mesmo, cara. Não, mano. Isso vai depender do seu ponto de vista, mas a gente veio do Criador e o Criador quer experienciar a si mesmo. E a gente começou, pra gente ter o mérito, a gente começou do zero, mas a gente, igual o DNA, né? Ele tem tudo dentro dele. A gente começou aumentando, expandindo e vai experienciando tudo do zero, até o ponto que a gente chegou agora e nunca vai parar de experienciar. Porque olha como o universo é imenso. O planeta Terra em si, eu tô aqui em Taiwan, 51 anos de idade, morei 19 anos no Brasil, 12 no Japão, tô aqui até agora, 20 anos no Taiwan. E eu vou falar pra você, não experienciei nada ainda. Nada. Eu quero, e o meu corpo tá começando a dar dor, dar problema. Então a gente não sabe nada. Olha, o máximo que a gente sabe é 1% da vida que a gente poderia experienciar aqui na Terra, né? Então eu vejo que a gente está passando desse momento de... Vejo não, sei, eu tenho certeza. Muita gente está despertando para a realidade de quem a gente é, o que a gente está fazendo aqui, que isso aqui é só uma experiência. Eu lembro quando eu era pequenininho, tanta gente que não acredita, que achava que a vida era essa aqui, acabou, já era, sabe? Nada de errado com isso, gente. A gente está no nosso caminho. Só que, ó, se você vê a vida que só essa vida aqui, aí você vai sofrer pra caramba, mas e aí? E aí? Perspectiva de cada um, eu respeito e cada um, mas eu acho que já não estamos mais nisso. É muita pouca gente. Na época de 80 eu via gente que não acreditava na vida após a morte. Aqui na Ásia não existe isso. No mínimo a pessoa vai estar mente aberta para essa ideia, vamos dizer assim, essa sementinha que está dentro da gente, esse instinto aí, né? Mas enfim, eu quero dizer para vocês que a gente é Deus, experienciando a si mesmo. A gente é um com todos e todos com, sabe? Quando a gente, hoje na minha meditação, né? Porque os pleiadianos, né, meus guias, eles sempre falaram para mim essa mensagem de um com
um com todos e todos com um, né? E na hora que eu tava meditando, eu sempre senti isso, esse eco dentro de mim, é lógico, né? Só que aí me veio essa representação de quando eu respirei, sabe? O todo vem dentro de mim. Aí quando eu soltei o meu ar, é o eu indo para todo. Aí eu entendi melhor ainda o que eles quiserem. Eles estão sempre dizendo para mim, né? Um com todos e todos com um. Todos vêm na gente e a gente volta para todos. É como se fosse uma semente de uma árvore, né? Ela está singularizada aí nela, como um ser humano, mas ela cai no chão. Não, ela abre o olho e vê que está numa fruta, sabe? E essa fruta, ela está numa árvore. E essa árvore, ela está no chão. E nesse chão, nesse terreno aí, existe várias árvores e assim por diante. E você vê como é que a gente é um com todo com um, né? E a gente, essa sementinha, a gente acha que, eu brigando contra a sementinha, né? Sementinha de uma manga aqui, acho que é pé de manga, né? Brigando com a sementinha de, sei lá, falando que eu sou melhor que você. Essa dança da vida, né? Mas, e a gente brigando um com o outro, falando, minha raça é melhor que a sua raça. A gente esquece que a gente veio da mesma natureza. E a gente esquece que a abundância que é a beleza, né? Pô, quem que gosta de comer só uma coisa todo dia? Quem que gosta de ver só uma cor todo dia? Quem que gosta de fazer a mesma coisa todo dia? A variedade, que é o complemento de tudo, né? E a gente brigando por causa de cor, de raça, de pessoas que têm mais capacidade econômica e pessoas com menos capacidade econômica. Mas esquecendo que a gente veio do mesmo lugar. Mas essa é a sinfonia da vida agora, né? E isso que eu tô falando, que tá todo mundo acordando para isso, né? Graças a Deus. Vendo que a gente é um, que não é competição. Trabalhar junto. Olha a harmonia que é o universo. Ele trabalha em harmonia. Mas isso que é beleza, né? A gente escolheu ser criador, então a gente está nessa forma de ser humano, e é um criador que está bem básico ainda. Que existe outras famílias, como os pleiadianos, arcturianos, que eles também são criadores, mas eles já estão muito mais avançados no tempo. Mas a gente quer aprender a criar, né? E quando a gente começa a criar, tem os nossos gostos e tem as nossas disputas, e a gente está saindo delas agora. A gente está finalmente saindo desse planeta prisão, de sofrimento. E você coloca espíritos, né, a gente, aqui dentro. É a mesma coisa de você entrar numa cadeia e você acha que vai. Você vai ver umas pessoas boas lá, outras ruins, e depende do nível, né, da cadeia. E você vai no hospital. Hospital que existe vários tipos de doença. Esse é o planeta Terra, gente. Só que a beleza é que a gente está mudando, a gente está saindo dessa cadeia, desse hospital, desse hospício, e a gente está indo no planeta de regeneração, que é de terapia. A gente está entrando em terapia agora, dando aquele descanso, né, para a gente melhorar, aquele repouso da mente, para a gente pensar e se autoconhecer e expandir. Então, eu acho que o AI vai ajudar muita gente, vai ajudar muito mesmo, vai dando tempo para a gente, né, para a gente mesmo. O AI vai dar tempo para a gente mesmo. Voltar às raízes. Porque eu vou falar para você, olha, eu tenho 51, eu não me sinto, eu me sinto novo, uma criança, assim. O corpo dói, eu vejo a minha face enrugada, cabelo grisalho. Mas vai chegar um momento que a gente não vai ter mais isso. A gente tem que experienciar essa velhice, essa doença, essa dor. Mas não esquece, gente, que tudo evolui. A gente vai passar, vai chegar um momento que o ser humano vai viver mais longo, sei lá, 100, 200, 300, 400 anos. E o nosso corpo, ele vai começar a virar mais luz. E um dia a gente vai comer... logicamente a gente vai parar de comer animais. A gente vai parar de comer tanta coisa.
A gente vai começar a ser mais fluídico, né? Mas isso vai demorar quantos milênios, quantos milênios? Porque, na verdade, você para pra pensar assim, ó, você come um animal, eu como animal. Eu fui vegetariano, vegano, experiência de tudo. Às vezes me dá vontade de comer carne, eu vou lá e como. E o animal come a planta, né, o mato, o capim. Mas eles comem o quê? O sol, a luz. Então a gente está buscando a luz, o sol. E como a nossa matéria é bem física, a gente precisa das coisas físicas, mas tudo veio do sol, da luz, veio do amor, veio da criação. E a gente está voltando para ela. Você olha ao redor aqui, ó, você vê esse planeta do jeito que ele é, gente. Daqui a 1 milhão de anos, ele não vai estar mais assim. O nosso corpo vai estar etérico. A gente vai estar comendo luz, bebendo luz, vivendo a luz. E essa é a beleza da vida. E olha, no momento do agora, nesse princípio que a gente está. Não é princípio, né, mas... O princípio seria o mineral, eu acho. Depois o vegetal, aí esses insetos, esses animais aí, ó, esses passarinhos, experienciando movimento. Depois expande a nossa consciência, expande, 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 expande. Chega um momento que a gente vai ser um com o universo, igual Deus, igual Jesus. E a gente vai querer focar, experienciar de novo. A gente vai num planeta igual Jesus veio, planeta prisão. Ele vai falar coisa que a maioria das pessoas não vai entender. É um cara do futuro, né? Ele pegou esse corpo de Jesus e veio, essa consciência crística, canalizou ela o máximo que ele pôde e falou do futuro. E ele tentou usar as coisas que a gente tem aqui para falar do futuro. E quem vai entender? Imagina 200 anos atrás, você chega lá e fala de computador, da internet. Quem que vai entender você? Esse cara vai achar que você é doido, vai colocar você no hospício, vai te matar. Só que a verdade, ela prevalece, ela não muda. E um dia alguém vai olhar para trás e vai falar, puta, Jesus veio e falou. E ele vai ser aquela confirmação. Aquela confirmação. E cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. Essa é a beleza da vida, não tem pressa. Você pode demorar 200 anos para aprender uma coisinha. Não interessa. Sem pressa. Você é eterno. Essa é a beleza da vida, gente. Sabe? Experienciar o amor, o ódio, a raiva, a beleza, a simplicidade de respirar, envelhecer, sentir dor. Mas eu sei que sabe, gente, sempre tive esse problema de envelhecer, sabe, porque senti dor, mas agora eu tô em paz com tudo isso. Porque eu sei que ela, como qualquer coisa da vida, é passageira. Uma lei, uma das leis, que nada, tudo transmuta, tudo quebra, tudo muda. O que não muda são a verdade. Ela não tem como ela mudar. Bom, não sei onde que eu tô indo com isso, gente. Me deu vontade de me expressar. E eu vou colocar isso na internet. Eu espero que... Não espero nada. Uma coisa que eu tô aprendendo comigo. Eu não quero esperar nada. Eu vou fazer porque eu quero fazer. Eu me sinto bem. E eu faço por isso. Se eu puder ajudar uma pessoa, e eu sei que essa uma pessoa eu tô ajudando, que sou eu mesmo. Porque eu gosto de falar alto, o que está aqui dentro de mim. Porque é assim que eu aprendo, comigo mesmo. E Jesus não disse, o reino dele não é aqui. Você fala, muita gente esperando ele voltar, né? Ele já está aqui, está dentro de você. O reino de Deus está dentro de você, ele não tem dono. É como o ar. O ar está aqui, ó, para ser... não é nem para ser descoberto, ele está aqui. Só que ele está tão na sua cara que você não vê ele. Essa é a beleza da vida, sabe, gente? A água que você bebe, que a gente busca água limpa, sabe? Ela é tão milenar, ela é tão sábia, ela tem
tanta experiência e ela já teve no corpo de um leão, de um tigre, no chão, numa árvore, no céu, numa nuvem, em toda parte do planeta Terra. E ela tá dentro do seu corpo agora. E se ninguém para pensar nisso, né? Você para pensar nisso? Eu não. Mas é isso aí, gente. Eu acho que é essa mensagem que eu queria passar. Esse vídeo tá longo, 30 minutos. Não se esqueça que apesar de qualquer perrengue que você esteja passando na sua vida, não interessa, gente. Eu já sofri muito. Olha, eu fiquei 2 anos na cama com problema de hernia de disco, no Japão, dependendo. Nossa senhora, eu tenho certeza que tem gente sofrendo muito mais que eu, pelo amor de Deus. Isso quando eu era pequenininho, passando fome, vergonha. Sabe, não interessa que perrengue que você tá passando. Não se vitimize, nunca. Nunca. Porque se a gente achar que a gente é vítima, a gente não vai aprender a lição. E a lição, pelo incrível que pareça, ela vem do desconforto. Não tem como, olha, tem que ter os dois lados. E olha, se você quer beber água, você tá num lugar que não tem água, você vai ter que levantar, você vai ter que sair do seu conforto, vai ter que correr atrás de água para beber. Então, mas aí, essa é a vida. Esse é o mérito de você obter as coisas que você quer. De você construir o que você quer. Olha, construir esse prédio aqui atrás, que eu continuo falando. Olha, vocês que estão assistindo esse vídeo aí, ó. Entra no Google, entra no YouTube, procura Taiwan, Taipei, onde que eu moro. O homem é capaz de coisas maravilhosas. Infelizmente, eu não consigo ainda entender quantos bilhões de dólares, trilhões de dólares que o homem usa para construir armas para matar o próximo. É tudo medo, né? Medo. A gente tem que botar um amor. Se a gente pudesse usar esse dinheiro e viver em comunhão, e doar, e ajudar aquele que não tem, a gente ia se sentir tão melhor e acabar o sofrimento do planeta Terra. Porque você nasceu aqui, eu nasci aqui, eu nasci no Brasil. E daí? A gente é do planeta. Você vê um passarinho falando, eu sou de Taiwan, eu sou do Japão. Não, pombas. A gente é daqui. Vai chegar um momento que a gente vai progredir tanto que a gente vai começar a viajar para outros planetas. E aí? Aí os ET dos outros planetas, a gente vai começar a brigar com eles, a gente vai querer roubar os minérios deles. Pelo amor de Deus, gente. O Deus, Criador do universo, dá tudo pra gente, de graça. A gente é herdeiro dele, a gente tá brigando com as coisas que a gente tem. É igual, por exemplo, sei lá, eu acho, não sei, nunca experimentei, nunca experienciei isso, mas vamos dizer que você vem de uma família rica e vários irmãos e seus pais morrem e vocês têm que fazer, vão herdar o que eles têm. Aí dá aquela briga. Ah, mas eu quero isso, mas eu quero aquilo. Imagine que seu pai e sua mãe não tivessem morrido ainda. Igual Deus, está em todo lugar, está em você, está em mim, está na natureza. E vamos compartilhar e celebrar esse presente da vida. Todo dia, você acordar, abrir os olhos, independentemente da beleza ou do sofrimento que você está passando, você está experienciando, você existe. Isso é um fato que você não vai nunca poder mudar. A gente experiencia, e a gente deixa as experiências que a gente experiencia afetar a gente. Essas são as lições nossas, né? Mas nunca se esqueça que você está experienciando. E você é filho do Criador do universo, igual eu, igual todo mundo, igual o passarinho, a manga. E ele dá incessantemente para todo mundo, sem julgamento, como o sol. Ele não julga ninguém, ele vai fazer só para todo mundo. A chuva, os frutos, ele dá para qualquer passarinho, para qualquer inseto, sem julgamento.
Então vamos voltar dentro da gente, vamos alimentar esse Deus que está dentro da gente, esse amor que está dentro da gente, que a gente veio do amor, do sexo, do orgasmo. A gente veio do amor. Imagina Deus, a gente veio do orgasmo do universo, esse amor que dá tudo pra gente. Será que aquele senhor ali tá, não dá pra ver direito, né? Se eu vou ficar em pé aqui, porque minha coluna tá doendo pra caramba, gente. Eu tô até torto aqui. Eu gosto de fazer grounding, aterramento. Acho que eu vou ter que comer alguma coisa e tomar outro remédio. Mas olha ali, ó. Ele tá fazendo um ciclo no chão ali. Tão pouco que a gente conhece da natureza. Olha que lindo. Acho que dá pra vocês verem melhor agora, né? E às vezes eu me pego assim, poxa, eu tô com 51, às vezes dá medo, né? Da dor. Minhas filhas cresceram, ficar sozinho. Mas a gente não tá nunca sozinho. A gente é a gente é uma família. E vamos trabalhar para melhorar esse nosso lar, que é o planeta Terra. E ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Se você tem hoje, não quer dizer que você sempre vai ter, gente. Isso aqui é só um empréstimo. A gente nasceu nesse planeta e o corpo foi dado para você. E não interessa o que você ganhar aqui. O império que você construir, quando você morrer, você não vai levar ele. Não vai levar ele. E como já existiram tantos reis e rainhas, e eles já se foram, tantos impérios, Roma, a Inglaterra, Estados Unidos, não interessa. A gente está pegando tudo emprestado. Isso aqui é o nosso lar, a gente é herdeiro, como eu disse. Para que brigar se é tudo nosso já? Não é verdade? Então vamos fazer desse lar, que é o planeta Terra, um lar de amor e paz. E vamos trazer a luz. Vamos trazer ajuda. Vamos dar esperança para quem está sem esperança. Trazer a luz para quem não tem luz. A concórdia, não onde há discórdia. Vamos abraçar a vida. Vamos abraçar a árvore. Vamos abraçar a natureza, os animais. Vamos abraçar o próximo e vamos abraçar a nós mesmos. Porque esse é o momento. A gente não pode descuidar mais. Agora é a hora dos trabalhadores da luz acordarem, despertarem e se autoconhecerem e cuidar desse jardim que é o planeta Terra. E esses irmãos que preferem a disputa, vamos ter paciência com eles, porque o momento deles já chegou. Esses próximos 10 anos, gente, muita coisa vai mudar. 10, 15 anos, tenho certeza que esses irmãos que não são mais, essa escola não é mais compatível para eles, eles vão aos poucos indo para outro lugar, né? Que cada um tem o seu tempo, e esse é o tempo do planeta Terra. A gente veio pro planeta Terra para ajudar ele, e a gente está ajudando ele, e graças a Deus a gente venceu. Nós vencemos. Tudo está aqui agora. A abundância está aqui, como tudo existe. E nunca se esqueça que você é o herdeiro disso tudo. Você é o príncipe, é o rei, é o filho, é o pai. Você é a mãe, você é o irmão. Você é o inimigo, você é o amigo. Você é tudo. Forte abraço. Se cuidem.